Olá pessoal, estamos de volta e o assunto agora, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Eu sou o Celso Luiz e vamos estar trabalhando essas resoluções agora. Questões voltadas, extraídas, pensadas das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Lembrando que são centenas e centenas de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, mas algumas foram cobradas no conteúdo programático dos senhores aí para esse concurso. Lembrando que o estudo, a resiliência, a atenção aos detalhes é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Mais uma vez, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, que essa seja a hora dos senhores, a hora que os senhores vão estar passando, estarão se tornando funcionários públicos, tá bom? E vamos trabalhar aqui a questão resoluções do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, certo? Vamos lá. Primeira questão. Segundo a resolução do CONTRAN 960, de que trata? Essa resolução ela fala sobre o quê? O que ela veio trazer? O que ela veio pormenorizar para a gente? É isso? Então, essa resolução ela trata do quê? De requisitos de segurança dos vidros, a visibilidade para fim de circulação, a segurança que tem que ter os vidros dos veículos e a visibilidade, a capacidade de perceber o meio externo entre os vidros, né, dos veículos em circulação, e o uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa, ou seja, a fiscalização de trânsito ela vai ter que usar um aparelho para medir isso aqui, se a transmitância luminosa daquele vidro está de acordo com a resolução, tá? A capacidade de penetração de luz entre o vidro. Aí diz, segundo essa resolução, o que é vedado, certo? Analise algumas coisas aqui, é proibido, menos uma. Analise a alternativa errada, incorreta. A aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas dos veículos, isso está incorreto. A manutenção de películas com bolhas na área crítica de visão do condutor e nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. O uso de qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintado ou afixado nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade. Está dizendo que isso aqui não pode, não pode, não pode. Será permitido usar inscrições, adesivos, legenda ou símbolo pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade, caso seja um automóvel. Lembrando, pessoal, que o próprio texto inicial da questão já diz que a resolução ela trata de modo geral dos veículos em circulação, tá? Então, não interessa se é um automóvel, se é um ônibus, um micro-ônibus, um caminhão, uma caminhonete, uma caminhonete. Então, de modo geral, ele trata da capacidade de visibilidade e da segurança dos vidros, tá? Dos veículos. Então, aqui, isso aqui é o errado. Ele está dizendo que será permitido usar inscrições, adesivos, legendas, símbolos pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos, que são nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, caso seja um automóvel. Então, a questão de número 1, a alternativa a ser marcada é a letra D de dado. Se você for lá na resolução, se eu não estou enganado, o artigo 10º, tá? Você vai perceber todas essas informações aí e encontrará a resposta a essa questão. Tranquilo aí? Show de bola? Sem problema? Muito bem. Vamos aqui para a questão de número 2. Questão do número 2. Esperto, fique esperto. Ainda dentro da resolução 960. Então, de que trata a resolução? Requisitos de segurança, vidros, visibilidades para que possa circular esse veículo com aqueles vidros, tá? Certo? Seja o para-brisa e os vidros laterais, em suma, os vidros do veículo. Aí aqui,
o uso também de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de intermitência luminosa. Analise a alternativa correta. Aqui eu quero saber, de acordo com o que está nessa resolução, a alternativa correta, é disso que ele está perguntando para a gente aqui. Então, é ter paciência na hora que for analisar a questão, não ter pressa. O tempo é suficiente para você resolver essas questões. Vamos lá, alternativa A, da questão número 2. Apenas as trincas de configuração circular são consideradas danos ao para-brisa. Apenas fraturas de configuração circular são consideradas danos ao para-brisa. As trincas e fraturas de configuração circular são consideradas danos ao para-brisa quando tem mais de 30 centímetros de comprimento. As trincas e as fraturas de configuração circular são consideradas danos ao para-brisa. Então, o que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso? É o seguinte, pessoal. O que é correto dizer aqui? Lembrando que trinca, tem a trinca, aqui ó, trinca, e aqui eu tenho a fratura. A fratura é aquele dano que o vidro possui, que é de configuração circular. A fratura. E a trinca, ela é como se fosse uma rachadura, entendeu? Aí a resolução trata desses dois temas. Então, é correto afirmar que as trincas de configuração circular são consideradas danos ao para-brisa. Trinca não é circular, trinca é uma rachadura, uma espécie de rachadura. Fratura de configuração circular são consideradas danos ao para-brisa. Então, depende da extensão. Trincas e fraturas de configuração circular são consideradas... Não, o que está errado na alternativa C é aqui. Ó. É o tamanho dessa fratura, dessa trinca. Se você vai lá na resolução 960, ela mostra lá. Mas, Celso, eu vou lembrar disso tudinho. Preciso decorar, estar decorando isso. Veja só, pessoal. Não precisa estar decorando artigo por artigo. Não, realmente são 1020 resoluções, né, do Conselho Nacional de Trânsito. Mas eu preciso ter também, no mínimo, pessoal, a ideia central da resolução e o que ela está querendo trazer para a gente. Isso aí eu preciso. Não adianta a gente estar, como é que eu posso dizer a vocês, tentando decorar, porque às vezes ele vai contar uma historinha, um textozinho lá, e eu, dentro daquele texto, já tenho que procurar entender o que é que aquela questão quer trazer, o que essa questão ela quer me dizer. Então, eu preciso desde logo entender isso. Não é só, você tem que pormenorizar, você tem, como eu tenho falado para vocês desde o início, começar a fazer o quê? A estudar a resolução com o CTB do lado, com a resolução também, para você ler e comparar com o CTB, entendeu? Às vezes a gente precisa associar a outra norma, a outra resolução, para ter um entendimento de algumas coisas. Então, essa é a dica, sempre estudar, responder a questão com a resolução e o CTB do lado. Isso aí a gente precisa de todo jeito entender. Tá bom, pessoal? Não esquece disso não. Estuda dessa forma. Então, você vai ter aí para que a gente entenda, para que a gente compreenda. Então, você vai ver aqui que existe todo um detalhamento na resolução. Você pega essa resolução e vai lá. Tem o tamanho, tem tudo. Então, aqui na questão de número 2, a alternativa aqui é: tanto as trincas como as fraturas de configuração circular são consideradas danos, não é uma de maneira isolada. Aqui a diferença é que tem 30 centímetros e não é menor, tá? Então a alternativa, a letra D, na questão de número 2, tá? Muito bem. Terceira questão aqui. De acordo com a resolução 960,
de acordo com a Resolução 960 do Conselho Nacional de Trânsito, a verificação dos índices de transmitância luminosa, isso é, a fiscalização parou o seu veículo, o veículo de alguém, e vai verificar o índice, a percentual de transmitância luminosa de vidro. Por que de vidro? Porque não é dos vidros, porque a cada vidro deve ser feita de forma individualizada. Não é um vidro, ele faz essa leitura apenas de um vidro e considera para todos. Não, ela tem que ser. Tanto é que no auto infração você tem que dizer qual vidro você analisou, né? Você aferiu essa capacidade de penetração de luz, a transmitância luminosa, tá? Então, a verificação dos índices de transmitância luminosa das áreas envidraçadas dos veículos estabelecidos deve ser efetuada por meio de um instrumento. Ou seja, a gente não vai, a fiscalização, ela não vai chegar, esse seu vidro está fora do padrão, a capacidade de transmitância luminosa está inferior. Ele não pode fazer isso a olho nu, ele necessita inicialmente de um instrumento denominado, qual é o nome desse instrumento? A resolução, ela traz esse instrumento, certo? Ela me diz isso aí, tá? Então a gente precisa estar atento para não confundir com outros aparelhos que são usados. Tensiômetro de transmitância luminosa, TTL, luxímetro de transmitância luminosa, LTL, medidor de transmitância luminosa, MTL, ou medidor de capacidade de iluminação, MCI. Então, a resolução ela traz qual equipamento pode ser usado para aferir. Lembrando que isso aí a gente também já associa lá com CTB, onde diz que a infração ela pode ser comprovada por declaração do agente de trânsito, a gente já viu isso, né? Ou por instrumento hábil. Então, qual seria o instrumento hábil para aferir a capacidade de penetração de luz através de um vidro, né? Através de um vidro. Então, que de dispositivo seria esse? É isso que a resolução está tentando trazer para a gente. A gente vê aqui, você vai ter também o artigo 280, parágrafo 2º, diz: a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito, que serão os senhores, ou por aparelho eletrônico, ou por equipamento audiovisual, de reações químicas, ou qualquer outro meio tecnicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, existe um instrumento que foi regulamentado para fazer a aferição da transmitância luminosa. A gente vai lá no parágrafo 2º do artigo 280. E no caso aqui, tensiômetro, tem a tensão, luxímetro, né? Quantidade de lumes, medidor de capacidade, não. A resposta à questão de número 3 é a letra C de casa, que nada mais é do que um medidor de transmitância luminosa. Esse é o dispositivo que deve ser usado para aferir a medida, a capacidade. Lembrando que vai ter a medição realizada, a regulamentada e a considerada. Sempre são 3 medidas, tipo a alcoolemia lá, o cara soprou no etilômetro e deu uma quantidade X. Então ele pega X, que é o que ele aferiu, ele vai para a tabela, subtrai a margem de erro do equipamento, X menos Y vai dar Z, entendeu? Deu uma medida X, lá qualquer. Ele vai ter que botar no alto, só para nível de entendimento. Não é assim que funciona, tá? Digamos que ele aferiu 10, o equipamento me deu um percentual de 10. Ele vai lá na tabela, quando for 10, eu subtraio a margem de erro. Vamos imaginar que fique 8. Então, e a regulamentada é 7. Então, ele aferiu 10, ele considerou 8, e considerou 8, ele vai dizer agora não, mas é 7. Ele está 8, está diferente. Então, deu para entender como é que faz essa jogada aí. É parecido com quando se faz a medição da alcoolemia lá, entendeu? Que ele vai lá, acha um número, o equipamento, o etilômetro dá um número, ele vai lá daquele número, subtrai a margem de erro e ele vai considerar aquela diferença para a autuação ou não, dependendo do caso, tá bom? Tranquilo? Então aqui o medidor de transmitância luminosa, letra C de casa, na questão de número 3, tá? Perfeito, vamos lá.
fica permitido nos termos da resolução 911, aqui eu já estou na 911, do CONTRAN. O que é que fica permitido aqui, de acordo com essa norma? Apenas o trânsito de veículos novos. Isso aqui ela trata, basicamente, do quê? De que trata essa resolução? Ela trata do trânsito de veículos novos, antes de registro de licenciamento, dos veículos inacabados, o trânsito antes de registro de licenciamento, e dos incompletos, então remontados, todos esses, como é que esses veículos podem transitar, se esses veículos podem transitar ou não. Apenas o trânsito de veículos novos, nacionais e importados, antes do registro e do licenciamento, ela só permite apenas o trânsito de veículos novos. Só os novos podem transitar antes do registro e do licenciamento, tá? Ela permite apenas o trânsito de veículos usados incompletos, nacionais ou importados, antes do registro e licenciamento, antes da transferência, desculpa, que isso aqui é um usado incompleto. Apenas para a remonta de veículos novos. Ela só permite o trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes do registro e licenciamento, e de veículos incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência e a remonta de veículos novos. Então, ela veio pormenorizar se pode ou não esses veículos, quais? Os veículos novos, nacionais ou importados, antes de serem registrados e licenciados, se eles podem transitar ou não, que se permite, e veículos usados incompletos, está sem carroceria por aí, nacionais importados antes da transferência e a remonta de veículos novos, tá? Então a alternativa a ser marcada aqui é a letra D de dado. Ela permite isso aqui, o trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes de registro e licenciamento. Lembrando que registro é uma coisa, licenciamento é outra. Eu tenho aqui o registro, é qualificar alguém como proprietário responsável legal por aquela máquina, por aquele automóvel, pela moto, pelo caminhão, pela caminhonete, pelo ônibus, dizendo quem é. Por quê? Para que a autoridade ela tenha lá quem procurar se houver o cometimento de algum crime ou infração de trânsito com aquela máquina, com aquele veículo. E o licenciamento é o procedimento anual relativo às obrigações de quem? Do proprietário, quanto a pagamento de licenciamento anual, IPVA, LDPVAT e tudo aí por aí vai. Todas aquelas multas ou não, entendeu? Taxa de bombeiro e por aí vai. Anual. Registro acontece uma vez. Licenciamento a cada ano. Então, a gente viu aqui que a questão número 4, a alternativa a ser marcada é a letra D de dado, tá? D de dado, 4, D de dado. Muito bem, vamos lá. Questão agora número 5, a questão número 5, tá? João comprou um veículo novo, que é o veículo novo, zero, e precisa levar para a sua cidade. Ou seja, provavelmente ele comprou num lugar e tem que levar para outro, mas só que esse veículo é novo. E pelo contexto aqui, ele ainda não foi registrado nem licenciado, É isso aqui. Até aqui eu entendo isso da questão. João comprou um veículo novo e precisa levá-lo para a sua cidade. Nos termos da Resolução 911 do Conselho Nacional do Trânsito, o CONTRAN, os veículos novos, inclusive os inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, destinados ao cliente final para transitar em vias públicas, devem portar obrigatoriamente. Lembrando, veículo novo, tá? Aí aqui ele traz a figura do veículo inacabado também. Novo, ele não está totalmente terminado ainda, não foi. O acabado é aquele que já está pronto para transitar, já pode chegar nas mãos do cliente final e ele pode usar sem problema nenhum, está de acordo com a legislação. Esse aqui, o do veículo de João, é novo, ele pronto, ele já comprou e já pode rodar com ele. Mas, poxa Celso, mas o veículo não foi registrado e licenciado ainda, então a resolução trata desse tema. E nessa questão, para esse veículo João poder pegar de onde ele está e levar para a cidade dele, para fazer os procedimentos legais de registro e licenciamento, é permitido ou não? Se for, ele precisa
transitar nas vias públicas usando ou portando obrigatoriamente o quê? Que documento que ele ainda não tem? O certificado de registro não, porque o veículo novo não foi registrado ainda. CRLV e CLA, certificado de licenciamento veicular, também. Certificado de licenciamento anual, não, porque ele não foi registrado ainda, ele não tem esses documentos aí não. Cópia autenticada da guia de trânsito ou documento auxiliar de nota fiscal eletrônica ou documento alfandegário, conforme o caso. Se esse veículo vier novo, ele é importado, ele vai ter o documento alfandegário. Se ele é nacional comprado aqui no Brasil, ele vai ter a nota fiscal eletrônica. Então, ele poderá transitar com essa nota fiscal eletrônica, né? Por um prazo pré-determinado. Então, ele vai poder pegar o veículo na concessionária, vamos dizer assim, levar para a cidade de destino, o domicílio dele, para que lá ele possa fazer o procedimento de registro e de licenciamento. Então, letra D de dado. Tranquilo aí? Show de bola, pessoal. Sem problema. Simples, fácil. Não é isso? Muito bem. Vamos agora, questão número 6 agora. Vamos que vamos, pessoal. Vai dar tudo certo, vai dar certo. Vamos para frente. Força e foco. Já está bem pertinho de vocês realizarem um sonho de vocês, tá? Vamos lá. Questão número 6. Paulo adquiriu um automóvel 0 km. Agora, Paulo, ele comprou um carrinho 0 km lá, né? Segundo a resolução 911 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, o trânsito estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do município de destino onde o veículo será registrado, podendo transitar por um espaço de tempo. A gente viu na questão anterior que pode nota fiscal eletrônica, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica ou um documento alfandegário. A gente viu que é permitido sim, antes do registro e licenciamento. No prosseguimento aqui, Paulo precisa saber aqui que ele pode fazer, né, levar o veículo da origem de onde ele está pegando esse veículo para o município de destino onde o veículo será registrado, né, que a gente viu na questão anterior aqui, ó, né, para a sua cidade, certo? Então o que acontece? Podendo transitar, esse aqui, ó. Aí aqui, quando eu digo podendo transitar, ele me estabelece dias consecutivos. Ó. A questão trouxe uma quantidade de dias. 10, 30, 15, 20, 15, 30 e 15, 40. Então isso eu tenho que saber. Outro detalhamento aqui, ó, que ele faz uma distinção entre estados que são da região norte do nosso país e estados que não são da região norte do nosso país. Ele diz que ele pode transitar até o município do destino onde o veículo será registrado por 10 dias consecutivos. Se for o estado da região norte, serão 30 dias. Na letra A. Tá na letra A, preste atenção, se liga nisso aí. Aí na B diz que são 15 dias. E se forem estados da região norte, serão 20 dias. Esse prazo aqui, ó, tá? Portando o quê? Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica ou documento alfandegário, conforme o caso. Na letra C, ele diz que são 15 dias que eu tenho, e se for um estado da região norte, eu tenho 30 dias para chegar onde? Ao município de destino. Aí, na letra D, ele tem 15 dias, e se for o estado da região norte, eu vou ter 40 dias. Então, qual seria a quantidade de dias, né, dos estados que não são na região norte e para os estados da região norte do nosso país? Então, pessoal, fica claro aqui, ó, a questão aqui são 15 dias para estados que não são da região norte e 30 dias para os estados da região norte. Então eu tenho aqui, ó, 30 dias. O único que está certo aqui, ó, é 15 dias e 30 dias para os estados que são da região norte do país. Então gabarita a questão aí, ó, letra C de casa. Tranquilo aí? Show de bola? Não esquece disso não. Isso provavelmente são situações que os senhores vão pegar no dia a dia de vocês aí de trabalho, né? Com agentes de trânsito aí. Conforme a regulamentação da resolução 911 do Conselho Nacional de Trânsito, a questão número 7, conforme essa resolução, vamos aqui. É permitido o transporte remunerado de cargas e passageiros em veículos novos inacabados. Olha, transporte pago de carga ou de pessoas num veículo inacabado
questão está perguntando isso. Tá? É vedado o transporte pago de cargas e passageiros em veículos novos e inacabados. Ele está aqui, é permitido, e aqui é dizendo que pode. Né? Permite transporte remunerado de cargas ou passageiros em veículos novos inacabados com cinto de segurança. Inacabado pode ser que ele não tenha tudo ainda. Né? A permissão será válida só para uma viagem. Então, o que é que eu preciso entender? Esse veículo ele está faltando, inacabado, ele não está totalmente montado, totalmente completo. Então, vamos pensar assim. Tá? Então, é possível se fazer um transporte remunerado de carga de pessoa nesses veículos? Não é possível. Então, aqui, pessoal, entenda, é proibido, é vedado o transporte pago, remunerado de cargas ou de passageiros em veículos novos e inacabados. Isso é proibido de acordo com a resolução 911 de 22 do Conselho Nacional de Trânsito. Então, o gabarito aqui da questão de número 7 é a letra B de bola. B de bola. Letra B de bola, tá, pessoal? Tranquilo aí? Zero bronca? Vamos para frente. Vamos embora, vamos responder a questão. A questão de número 8. Questão de número 8. Vê só. Aqui já a resolução 969 do CONTRAN. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN 969 de 22 determina que, logo após o registro no respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cada veículo será identificado por PIV de acordo com os requisitos estabelecidos. Encontre a alternativa certa. Encontre a alternativa certa. Perfeito? Então, aí a gente registrou, qualificou alguém como proprietário do veículo. Aonde? Nos Detrans da vida, que é de qualquer um dos estados, da unidade ou do Distrito Federal. E a partir de agora, esses veículos também possuirão a placa de identificação, né, que é uma identificação externa. Então, quando a gente pega aqui a questão da identificação, lembrando que o veículo tem aquela identificação interna, né, que são justamente tipo a numeração do veículo. Aí você tem aqui a interna, é a numeração gravada no chassi do monobloco, tem gravação no motor, tem gravação na caixa de câmbio, depende das situações, né? E o artigo 115 ele fala que o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo essa lacrada em sua estrutura, tá? Pessoal, o artigo 115 fala de um lacre. Se o veículo possui as placas do Mercosul, não tem mais lacre. Só as placas antigas, pessoal. Preste atenção nisso aí, tá? Porque o QR Code da placa do Mercosul, ela substitui o lacre, tá certo? Entende isso? Então, placa do Mercosul, a traseira não tem lacre. E a placa que tinha lacre antigamente, alguns veículos ainda possuem, sempre a placa traseira. A placa dianteira não possui lacre, tá, pessoal? Se liga nisso aí. Então, eu tenho aqui, após o registro no respectivo órgão, entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, o veículo será identificado por placa de identificação veicular, a gente chama de PIV, de acordo com os requisitos estabelecidos. Encontre a alternativa certa, correta, ok. Os reboques, semi-reboque, motocicleta, motoneta, ciclomotor e ciclo elétrico, triciclos e quadriciclos e guindastes são identificados pela placa traseira e dianteira. Placas traseiras e dianteiras, né? Ele está dizendo que esse tipo de veículo, a motocicleta, o reboque, o semi-reboque, aí aqui eu tenho que ter a noção do que é cada um, né? Reboque, semi-reboque, motocicleta, motoneta, quadriciclo motores, ciclo elétrico, triciclo, quadriciclo e os guindastes, eles são identificados tanto por placa dianteira como por placa traseira. É isso que ele está dizendo. Os reboques, semi-reboque, motocicleta, motoneta, ciclomotores, motocicleta, motoneta, ciclomotores, ciclo elétrico, triciclos e quadriciclos e guindastes são identificados apenas pela placa traseira. Ou seja, na letra B ele diz que esses veículos serão sempre ou somente identificados pelas placas traseiras. Você tem aqui, tá? Reboque, semi-reboque, motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, quadriciclos e guindastes são identificados pela placa dianteira, apenas por placa dianteira.
tá? Aqui na B diz que tem a placa traseira e dianteira. Na A e na B diz que são apenas esses veículos apenas placa dianteira. Os reboques, semi-reboque, motocicletas, motonetas, ciclomotores, ciclo elétrico, triciclos e quadriciclos e guindastes são identificados apenas pela placa traseira. Aqui diz que é dianteira e traseira, aqui diz que é só dianteira e aqui diz que é só traseira. Apenas motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclo, quadriciclo e guindastes são identificados pelas PIV traseira. Pessoal, não, aqui está errado. Então, primeira coisa, se eu tenho motocicleta, ciclomotor, motocicleta e ciclomotor e motoneta, ele não possui placa dianteira. Então, toda opção, isso é de fato, nem você não vai ver uma motocicleta com uma placa na frente, né? Então, se eu tenho motocicleta na questão A, B, na C e na D, eu já sei que não pode ser dianteira. Então, tudo que tem dianteira aqui, a letra A não funciona, letra B não funciona, tá? Mas a letra C, vê que ele diz que apenas pela placa traseira, pela PIV traseira. Notem, certo? Então, letra C. Mas Celso, aqui, apenas motocicleta, motoneta, esqueceu de reboque, semi-reboque, tá vendo? Os reboques, os semi-reboques também serão identificados sempre por placas traseiras. Está lá na resolução 969 do Conselho Nacional de Trânsito. Então, aqui, letra C de casa, gabarito a questão de número 8, letra C de casa. Tranquilo aí? Show de bola. Para frente, vamos para frente. De acordo com a resolução do CONTRAN, é obrigatório o uso de segunda PIV, segunda placa traseira nos veículos. Ou seja, às vezes, por alguma situação, é necessário se colocar uma segunda placa traseira. Por quê? Por algum motivo, a placa do veículo, aqui tem a placa primeira, vamos dizer assim, que ele está falando de segunda, ela está encoberta total ou parcialmente por alguma razão. Transporte de algum objeto, qualquer uma coisa que impeça a visão total da plena da placa, tá certo? Muito bem. Será obrigatório o uso da segunda placa traseira da PIV. Ela pode estar no suporte, ela pode estar numa régua e por aí vai. Depende da situação. Equipados com engates ou reboques, com carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir total ou parcialmente a PIV traseira. Então, se o engate encobre, se a carroceria intercambiável não deixa a plena visão da placa, é necessário uma segunda placa. E se a carga ou alguma coisa que eu estiver transportando, ela cobrir total ou parcialmente a placa do veículo. Aí aqui você vai lá mas Celso, isso aí a resolução ela já remonta aqui a gente para o artigo aqui 230 do CTB. O que é que diz lá referente à placa do veículo? Você tem o artigo 230 lá que me diz assim, transitar com o veículo sem as placas, né, com qualquer uma das placas de identificação, sem condição de visibilidade e legibilidade, ou seja, ela não está totalmente visível. É o inciso 6º, a infração é gravíssima, tá bom, pessoal? Se liga nisso aí, a infração da natureza é gravíssima. Então, eu posso afirmar que, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito 969, a alternativa A, B e C estão corretas. Então, o gabarito da questão, letra D de dado. D de dado, tá bom? Show de bola, perfeito. Vamos para frente aqui? Vamos analisar a questão aqui, pessoal. O veículo que utiliza a combinação alfanumérica da PIV, que um veículo que utiliza a combinação alfanumérica, aquela sequência de letras e números, né? Tem 3 letras, um número, uma letra, 2 números, né? São 7 dígitos essa sequência. Inicialmente eu tenho 3 letras na placa, né? Placas do Mercosul, estou falando agora. O primeiro número, outra letra e mais 2 números. Placas antigas, né? 3 letras e 4 números, tá? Então, o veículo que utiliza a combinação alfanumérica da placa de identificação veicular do veículo clonado, ou seja, alguém copiou, não é isso?
uma sequência de letras e números de uma placa original de um veículo e colocou no outro. Não é isso? Apresentando ou não as mesmas características do veículo original, ou seja, ele pode ser um veículo. Alguém copiou essa sequência alfanumérica e colocou num veículo que é igual ou não ao que de onde ele subtraiu essa sequência alfanumérica. É disso aí. É isso que ele está dizendo. Ó, pode ter a mesma marca, modelo, cor, dentre outros. Então, apresentando as mesmas características do veículo original ou não. Mas, bom, naquele pegou um veículo igual, né? Que tem a mesma marca, ano, modelo, versão, tudo certo. Com adulteração ou não do número de identificação veicular, número do chassi, número do VIN. É um veículo adulterado, é um veículo falsificado, é um veículo clonado ou um veículo dublê. É disso que ele quer saber. Quando eu pego essa sequência de alfanumérica e coloco em outro veículo que tem as mesmas características do veículo original ou não, eu posso também ter, eles podem também alterar a sequência do chassi, né? Número do VIN, onde tem 17 dígitos divididos em 3 seções, ele altera ou não. Então, esse veículo que recebe essa combinação é o dublê ou clone. É um veículo, né? Então, a gente tem que saber só isso. Só isso que tem que saber. Preste atenção. O clone não. Foi clonado, é aquele que teve, como é que diz? A sequência subtraída e colocada em outro. Clonou ele, né? É como se eu fizesse uma cópia dele. Clone é isso, né? Uma cópia. Então não pode ser a alternativa C de casa. Não pode. É falsificado? Não. É adulterado é quando eu pego o veículo original e faço adulterar alguma coisa nele. Também não. Então me sobra aqui é o dublê, é a cópia, é a letra D de dado. Lá na resolução, se não me engano, lá eu estava lendo ela no artigo 6º, é que traz essas definições aqui de dublê, de clone, tá bom? Tranquilo aí? Show de bola, pessoal. Vamos para frente. Aqui, ó. Pergunta bem interessante para a gente também aqui estar observando aqui, tá? Tá observando, tá? De acordo com a resolução, aplica-se a seguinte definição de VIN. O que é o número do VIN? Tá? Mas, Celso, isso vai fazer parte da rotina de trabalho dos senhores. Às vezes eu pego um veículo lá que ele não está registrado e licenciado fora daquele prazo que a gente viu lá de 15 ou 30 dias, né? Para levar ao município de destino onde ele será registrado. E eu não vou ter placas para lavrar os devidos autos de infração, né? Aí eu vou lavrar esse auto pelo número do VIN, pelo número do chassi, que é uma identificação, é como se fosse um CPE, que identifica apenas um indivíduo, entendeu? Então, o número do VIN é isso, a importância de se saber o que é isso aqui. O que é o número do VIN? Número de identificação do veículo, combinação com 17 dígitos, caracteres estruturados em 3 seções, tá? Essa sequência ela tem 15 dígitos, né? Ou não, entre alfanumérica, né? A combinação, né, do veículo com 16 caracteres estruturados em 3 seções, com 17 caracteres estruturados em 3 seções, 17 caracteres em 2 seções. Eu acabei de falar para vocês há um tempo atrás que o número de identificação veicular é composto por uma sequência de 17 dígitos. Então já tem aqui, ó. A opção aqui vai ser a C ou a D, de cara, não tem nada. Isso daqui é identificação interna lá, que a gente já viu isso aqui, né? Identificação interna pro lado de dentro. E ela vai ter uma dessas, esse não vai ser repetido em outras partes dos veículos, tá? A gente vai falar alguma coisa também. É dividido em 3 seções, pessoal. O WMI, que tem lá 9C2, a Honda sempre começa assim, então o 9, América do Sul, aí você tem 9B, o país, 9BW, por exemplo, América do Sul, Brasil, Volkswagen, essa é a primeira seção, aí são 3 seções, tá? Aí você tem isso daí, 3, 11, 6, então 3, 6 e 8. Então a resposta é aqui, são 17 caracteres estruturados em 3 seções, não 17 caracteres estruturados em 2 seções. Por aqui você já vê que são 3 já, tá bom?
Tranquilo aí? E o que se repete, se for ver no para-brisa do veículo, é o VIS, 8 dígitos, a sequência final, a terceira seção do número do chassi, tá? Aqui, ó, letra. Então, são 17 dígitos organizados em 3 seções. Tranquilo aí? Show de bola? Zero bronca? Então, questão 11, letra C de casa. Tranquilo? Vamos lá. Questão do número 12. Questão do número 12 agora. Ainda na resolução 968. Conforme a aplicação, os veículos que trata a resolução 968 devem ser identificados mediante os seguintes identificadores. Aponte a alternativa errada. O que é errado? O número do VIN, que é o número de identificação gravado no chassi ou do monobloco. Número de identificação de motores quando existirem. Referidos e agregados, número de identificação de caixa de câmbio quando existirem dos veículos automotores com peso bruto total igual ou superior a 4.536 kg, números de identificação oculto nos cilindros dos motores. Pessoal, a gente já viu que tem que ter o número do VIN no chassi do monobloco, a gente já viu isso aí. Isso aqui, se ele quer errada, não é a letra A, não é a letra A. Tá. Número de identificação de motor quando existir, sim. E seu referido agregado também. Você vai lá que o motor ele tem a gravação de um número lá também. Então a letra B também está certa, mas ele quer errada. O número de identificação da caixa de câmbio, sim, quando existir, pessoal. Então a caixa de câmbio também hoje tem uma gravação. Então o que não existe é esse aqui, um número de identificação oculto, ou seja, dentro do cilindro do motor, na parte interna do motor. Como é que a gente ia ver isso? O cilindro é aquela abertura onde o pistão ele corre, né? Quando eu fecho com o cabeçote, eu crio a câmara de combustão. Então tem lá o cilindro. Então o que está errado aqui é dizer que existe um número dentro do cilindro. Porque como é que é a fiscalização? Aqui eu consigo procurar nesses 3 casos e achar esses números, né? E aqui como é que eu ia abrir o motor na hora da fiscalização? Não, então marca aí a letra D de dado, tá? Questão 12, letra D de dado. Tranquilo aí? Show de bola? Pra frente, vamos embora, vamos que vamos. A resolução do CONTRAN A968 determina que a marcação do VIS, o que é o VIS? É a última seção. A gente viu que o número de identificação veicular, o VIN, gravado no chassi, no monobloco, ele tem 3 seções. A primeira, a segunda e a terceira. A última é o VIS. Ela determina que a marcação do número do VIS, daquela sequência final com os últimos 8 dígitos nos veículos, quando existentes, analise apontando a alternativa correta, onde é que vai ser gravado nos vidros dos veículos essa sequência. E quais vidros? Tá? Em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existirem, tem que ter esse VIS, sim ou não? Em pelo menos 2 vidros de cada lado, quando existirem, excetuados os quebra-ventos. Em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, quando existirem, excetuados os quebra-ventos. Então, pessoal, o veículo é obrigado a ter lá nesse vídeo, quando vocês estiverem por aí na rua, num veículo que vocês possam visualizar isso, observem que no para-brisa tem essa marcação, esse VIS aqui, ó, tem no para-brisa. E no vidro traseiro, se existirem, né? Às vezes o veículo pode ter 2 vidros traseiros, não é? Então vai ter no para-brisa e um vidro traseiro. Então isso aqui está certo. Então tem que ter no para-brisa e no vidro traseiro do veículo. Se existir lá, porque tem veículo que não vai ter lá o vidro traseiro, tá bom? Mas o para-brisa ele vai ter. Então aqui está certo. Em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo. Até aqui tudo bem, quando existir. Mas não vou levar em conta o quebra-vento. Então vai ter no para-brisa, no vidro traseiro quando existir, e pelo menos em 2 vidros de cada lado do veículo, tá? Geralmente ele coloca nas portas primeira e nas portas de trás. Ele coloca nas 4 portas do veículo. Em cada um dos vidros das portas ele coloca lá
essa marcação. 2 vidros de cada lado, quando existirem, excetuando o quebra-vento. Então, aqui, ó, incluindo o quebra-vento. E aqui ele fala que se exclui o quebra-vento. A diferença dessa para essa é que o quebra-vento aqui, ele não é obrigado a ter no quebra-vento, tá? Eu tenho que ter em 2 vidros lateral quando existir e não no quebra-vento. Não precisa ter no quebra-vento. Então, eu tenho a resposta A correta, alternativa A, e eu tenho a alternativa C também correta. Então, eu vou lá e marco a letra D de dado, que me diz que tanto a alternativa A quanto a alternativa C são verdadeiras. Então, acabou da questão, letra D de dado. Letra D de dado, tá bom? Questão de número 14. Questão de número 14. A questão de número 14 agora, pessoal. Vamos lá. Segundo da 940. Trata de quê? Capacete, motociclístico, óculos, viseira, uso. Quem é obrigado a usar, quem não é. Entendeu? E por aí vai. Mas, Celso, tem algum veículo que não precisa usar capacete? Sim, quadriciclo, cabine fechada. Motocicleta, triciclo, motoneta, quadriciclo de cabine aberta. Tudo é obrigado a usar capacete. Você vê lá no artigo 54 e 55 que fala da obrigatoriedade do uso do capacete, né, para condutor e passageiros. Então, a resolução veio pormenorizar tipo de capacete, de viseira, qual viseira pode usar à noite, qual não pode, o óculos, o que é óculos de proteção, o que não é considerado como óculos de proteção. Dá uma série de a fixação do capacete corretamente pela cinta jugular, engate, por baixo do maxilar inferior. Tudo isso aí são informações que essa resolução traz, dentre outras, né? Vamos lá. Segundo a resolução 940 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, vamos lá. É facultado para a circulação nas vias públicas o uso de capacete? Não, não é facultado não, né, pessoal? É obrigatório, né? Mas vamos lá. Motociclista para condutores e passageiros de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado. Então, se é facultado, não, é obrigatório. É obrigatório ou não obrigatório. Um quadriciclo, aqui como ele não fala, mas fosse um quadriciclo de cabine aberta, não era proibido, mas também não é obrigatório. Mas quando eu disse que o condutor e passageiro é facultativo para circular nas vias públicas, o uso do capacete pelo motociclista e pelo passageiro, moto, bicicleta, motoneta, ciclomotor, está errado, triciclo, já não elimina a alternativa A. Apenas condutores e passageiros de motocicleta, triciclo motorizados e motonetas são obrigados a fazer uso do capacete? Não, não. Aí você tem o quadriciclo de cabine aberta, você tem o ciclo elétrico, então isso aqui também já não. Quando ele diz que é apenas o uso de motocicleta, de triciclos e motoneta, não. Então zero, isso aqui também, B não serve. O uso de capacete de segurança sempre será obrigatório em rodovias estaduais? Não, o uso de capacete é obrigatório em todas as vias, não só nas vias estaduais e federais, não. De jeito nenhum, em todas as vias. Então me sobra aqui a letra D. Vamos ver o que diz a letra D, né? É obrigatório para a circulação nas vias públicas o uso de capacete motociclista para condutores e passageiros de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente afixado na cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular engate, por baixo do maxilar inferior. Então, gabarito a questão do número 14, D de dado. Tranquilo aí? Resolução 940, bem clara referente a isso, tá? Muito bem. Paulo conduzia o quadriciclo de cabine. Esse quadriciclo aqui, ele é de cabine. Esses detalhes a gente não pode perder, pessoal. Não pode perder esses detalhes. É um quadriciclo de cabine fechada, não é o quadriciclo de cabine aberta. Vocês estiveram lá na aula de resolução, você tem a ideia do que é cabine fechada e cabine aberta. Ao ser abordado, foi informado que seria necessário o uso de capacete conforme a resolução 940/22 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Aponte a alternativa correta. Ele foi abordado pela fiscalização e a fiscalização disse que para conduzir um quadriciclo de cabine fechada, além da habilitação da categoria B de bola, ele tem que fazer uso do capacete para conduzir aquele veículo. É isso que está dizendo a questão. Isso está correto ou não? Vamos ver agora. O
Os quadriciclos de cabine fechada devem ser conduzidos com capacete de segurança. As disposições desta resolução 940 não se aplicam aos quadriciclos com cabine fechada. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito 940 não menciona esse tipo de veículo. A gente sabe que menciona, então. Os quadriciclos com cabine fechada não são considerados veículos e não estão contidos na legislação de trânsito. E aí? Pessoal, o quadriciclo de cabine fechada, ele não está sujeito à aplicação da regra do capacete, ou seja, o condutor ele não precisa estar usando o capacete. Então, as disposições desta resolução 940 não se aplicam aos quadriciclos com cabine fechada. Então, gabarito da questão 15, letra B de bola. B de bola. Tranquilo aí? Show? De acordo com a resolução 940, quando dirigir ou conduzir passageiro, o capacete deve estar devidamente afixado pelo conjunto formado pela cinta jugular engate por baixo do maxilar inferior, de tamanho inadequado ou, no caso de queixeira não abaixada ou travada. Assinar a alternativa correta. Atenção. De acordo com ela, dirigir ou conduzir passageiro, dirigir o veículo, né, ou conduzir o passageiro dirigindo, sem o capacete está devidamente afixado. Ou seja, o capacete não, ele está colocado, mas ele, por exemplo, está com a cinta jugular engate solto, então não está devidamente afixada a cabeça, né, pelo conjunto formado pela cinta jugular engate, por baixo do maxilar inferior, é disso que ele está tratando. E de tamanho inadequado, o cara tem a cabeça pequena, está com a cabeça 64, mas a cabeça dele é 50, vamos imaginar assim, né? É disso que está tratando. Não está travada, né? A traveira ela está levantada, ele não está com óculos de proteção, está levantado. Então eu tenho um capacete que não está devidamente afixado, um capacete que não está de tamanho inadequado e a viseira não está baixa, né? Para proteger os olhos, por exemplo. Marque aqui a alternativa correta. É infração leve. 16. É infração leve. Qual seria? Ele não está com a viseira diante dos olhos e o capacete não está devidamente afixado na cabeça e é de tamanho inadequado. Ele está dizendo que isso aqui é infração leve, é uma infração grave com multa e retenção, é infração de natureza gravíssima, multa, suspensão do direito de dirigir e infração de natureza média com multa. Quando você vai na resolução, ela trata esse tipo de conduta aqui como uma infração do artigo 169, CTB, que é dirigir sem cuidados e atenção indispensáveis à segurança. Infração de natureza leve e multa. Então, porque ele simplesmente não afivelou, só isso, ele simplesmente não baixou a viseira, ele está com capacete, entendeu? É considerado uma infração de natureza leve e multa. Questão número 17. Maria conduzia sua motocicleta com o capacete tipo aberto, aquele que não tem a queixeira aqui, né? Sem viseira, é aberto e não tem viseira, usando seu óculos corretivo. Ela estava usando não o óculos de ampla visão, não o óculos de proteção, mas esse tipo de óculos aqui, de correção visual. Segundo a resolução 940, qual seria a opção correta aqui abaixo? Ela está conduzindo a motocicleta com capacete aberto, sem viseira, né? Mas está usando o seu óculos de proteção. Ela chama, as pessoas acham que esse óculos de corretivos ele serve como óculos de proteção. E a resolução talvez pense diferente. Será que ela pensa diferente? Fica permitido o uso de óculos de sol, óculos corretivo ou de segurança de trabalho de forma singular, substituindo o óculos de proteção, que é específico, trazido para 940. É proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivo ou de segurança do trabalho EPI de forma singular em substituição aos óculos de proteção ou viseira. B. É proibido e aqui fica permitido o uso de óculos corretivos e de segurança do trabalho de forma singular em substituição ao óculos de proteção. Fica permitido o uso de óculos de sol de forma singular, substituindo o óculos de proteção. A gente já viu lá na 940 que o único óculos que substitui a viseira, o óculos que substitui a viseira, é o óculos de proteção trazido pela resolução, que é aquele grande, né, que fecha todo aqui e tem um elásticozinho assim, uma borracha, uma espécie de um elástico, né, que ele permite também usar ele por cima do óculos de corretivo. Então,
A alternativa aqui correta é proibido, é letra B de bola, ela será autuada, né? Autuada, tranquilo aí? Show, zero bronca. E aqui, ó, Pedro pilotava sua motoneta em uma via de trânsito rápido, uma via urbana, né? Durante a noite, em conformidade com a resolução 940, mostra a opção correta. Ele pilotava motocicleta no trânsito rápido à noite, certo? No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. No período noturno, pode ser usada a viseira de qualquer padrão. Lembrando que a viseira tem 3 padrões. A cristal, a transparente, a fumelite e a metalizada. São esses 3 padrões que tem, né? Aí, só que ele estava pilotando à noite, né? Aí à noite ele só pode usar o padrão cristal, letra A. Ele pode usar qualquer padrão de viseira no capacete. Ou a resolução do CONTRAN não estabelece o padrão de viseira para a noite, já que é à noite que ele está dirigindo, né? No período noturno é obrigatório o uso na viseira do padrão cristal ou metalizado. Ó, pessoal, quando você vai lá na resolução, no anexo dela, você vê claramente que só se permite o padrão cristal à noite, só se pode pilotar a motocicleta com viseira de capacete, é obrigatório o uso do padrão cristal. Então, gabarito da questão 18, letra A. Perfeito? Muito simples, só ver lá no anexo da resolução 940. O que se entende por óculos de proteção? Já expliquei anteriormente, mas vamos lá. Aquele que permite ao usuário a utilização simultânea do óculos corretivos ou de sol. Aquele que não permite ao usuário a utilização simultânea de óculos de corretivos ou de sol. Aquele similar ao óculos de sol. Aquele que permite ao usuário apenas o seu uso, não sendo possível usar simultaneamente o óculos de corretivo de sol. Eu já disse a vocês que o óculos de visão ele foi projetado para que se possa usar em substituição à viseira, e ele permite que o condutor ele esteja usando o óculos de corretivo de sol por baixo dele. Ponto final. Então é aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivo de sol. Então, questão 19, letra A. 19, letra A. Certo? Vamos agora à questão de número 20. Questão de número 20. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito 882, a 882, trata a capacidade máxima de tração do veículo. Pessoal, você precisa entender que capacidade máxima de tração é da unidade tratora. É o quanto a unidade tratora, o que aquela máquina tem capacidade tracional, puxar com segurança, sem exceder os seus limites, né? Sem forçar o equipamento. Isso é estabelecido pelo fabricante do veículo, do caminhão trator, do caminhão normal, tá bom? Assinale a alternativa correta. Ele quer capacidade máxima de tração. O que é isso, né? Peso máximo que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração, de multiaplicação, do momento e de força e de resistência de elementos que compõem a transmissão. É isso aí. B. Carga útil não. A carga útil máxima, incluindo condutor, passageiro do veículo, pode transportar. Não, a carga útil máxima é o peso útil, né? É aquilo que o veículo foi projetado para carregar, não o que ele foi projetado para tracionar. É isso? Peso máximo que o veículo transmite. Isso aí é o peso máximo transmitido por eixo, né? A tara é o PBT, é o peso máximo transmitido para via. O veículo mais a carga mais os equipamentos é o PBT. Peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação, peso bruto total da combinação do veículo. Não, pessoal. Quando eu falo aqui de capacidade máxima de tração, é o peso máximo que a unidade de tração é capaz de puxar, de tracionar, né? Indicado. Quem diz isso? O fabricante. Ele se baseia em quê? Ele projetou nas suas condições, na limitação do veículo, na geração do veículo, na multi-aplicabilidade desse veículo no momento, e a força que ele suporta, que ele pode ser capaz de produzir, e a resistência dos equipamentos de transmissão. Então, letra A. Show de bola, tranquilo?
Vamos aqui para mais uma questão. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, de acordo com a resolução 912, trata dos equipamentos obrigatórios da frota de veículos em circulação e de outras providências. De acordo com essa resolução, o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, pessoal, que eu chamo de tacógrafo, não será obrigatório. Para qual veículo aqui abaixo? Esse equipamento ele não é obrigatório. É disso que está tratando a questão, tá? Show de bola? Veículo de transporte de condição de escolares, veículo de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, veículos de carga com PBT superior a 4.536 kg fabricados a partir de janeiro de 99, tá? Perfeito. Ó, pessoal, para todos os veículos que fazem transporte escolar, esse equipamento é obrigatório. Seja o veículo que for, transporte escolar é obrigatório ter o cronotacógrafo, equipamento registrador inalterável de velocidade e tempo. De passageiro com mais de 10 lugares, com certeza também. Isso lá vocês vão ver na resolução, nessa resolução aí, tá? Então eu preciso entender. Agora, se de carga com PBT maior que 4.536 kg fabricados a partir de 1 de janeiro de 99, show de bola. Me sobra aqui apenas a alternativa B. Não são cobrados cronotacógrafo nos automóveis. Simples, fácil e rasteiro. E aqui, pessoal, terminamos aqui mais esse momento. Peço a Deus que abençoe vocês. Peço a Deus que oriente vocês no momento da prova. Sucesso, toda a sorte do mundo para vocês. E que seja o ano de 2026, seja o ano de vitória para vocês. Grande abraço. Sou Celso Luiz. Fiquem com Deus.